Oi, gente! Recebi uma pergunta super bacana e decidi compartilhar aqui com vocês. E ela diz assim: Josi, queria entender por que eu não me acho merecedora. Aí eu mandei outra pergunta: por que você gosta de sofrimento? E aí teve uma outra seguidora que mandou o seguinte: Josi, eu não gosto de sofrimento, mas inconscientemente é isso que eu acabo atraindo para minha vida, porque eu acabo vivendo no sofrimento. Então, o que me impede de ser merecedora? Primeiro passo é a gente ter consciência daquilo que nós estamos passando, vivenciando e ações, gente. A vida ela é feita de ação. Se eu não agir, ninguém vai fazer por mim, né? Eu sempre falo para as pessoas que eu atendo. A nossa vida é como fazer uma grande fisioterapia o tempo inteiro. Então, se eu não superar os meus medos, eu não vou dar o passo seguinte. Se eu não olhar para as minhas sombras, eu não vou sair do lugar. Se eu não tiver ações, ninguém realiza os meus sonhos por mim. Então, tudo aquilo que eu desejo, eu preciso colocar em prática, né? Então, e o merecimento, Josi, como fazer, né? Por que, gente, que nós não nos sentimos merecedoras? Quem lá na infância de repente escutou, nossa, ela é tão boazinha, ela é tão querida, ela não chora, ela não dá trabalho. Então, quem que escutou aí, olha, se você fizer algo, a mamãe vai ficar muito triste, muito chateada com você. Então, você não podia chorar, então você não podia reclamar, você achava que tinha que se virar sozinho para ganhar uma estrelinha e você continua fazendo isso na vida atual. Geralmente as pessoas que não se sentem merecedoras, elas acabam se envolvendo em relações tóxicas, tá? E acabam alimentando pessoas vampiras. Por quê? São pessoas que têm dificuldade de estabelecer limites, que ainda na vida adulta querem ser boazinhas. E se você quiser sempre ser boazinha, se você quiser sempre ser aceita, se você tiver medo de julgamento, realmente você vai afastar da sua vida o merecimento, você vai afastar da sua vida a leveza, você vai afastar das suas vidas as bênçãos. Nós estamos aqui, gente, não é para agradar, né? A gente está aqui muitas vezes para desagradar. Porque quando eu digo um não quer dizer que eu estou sendo má em relação com o meu posicionamento. Mas o outro tem total direito de falar, olha, não gostei do que você falou, não gostei da maneira como você se posicionou. É o direito do outro. E também é o nosso dever, né? É o nosso dever respeitar a opinião do outro. Como dizem, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, porque você quer agradar todo mundo. E nós não vamos agradar todo mundo, porque cada pessoa pensa de um jeito, cada pessoa tem uma crença que vem do seu sistema familiar, tem um posicionamento, tem um mapa de mundo diferente. Mas nós podemos sempre aprender um com o outro, tá? Outra coisa que é uma ilusão e que afasta essa questão do merecimento são pessoas que dizem, porque eu não sou de uma gestação desejada, né? Porque eu não fui planejada. Porque os meus pais queriam que eu fosse menino ou menina. Gente, a gente vem com os pais certos, na hora certa, com o sexo certo. É uma ilusão a gente alimentar e acreditar que nós não fomos planejados, né? Muito antes da nossa concepção. Os nossos pais já nos disseram sim. A gente já disse sim para os nossos pais, né? Esse acordo ele existia muito antes da nossa concepção. Mas, Josi, é isso que a minha mãe fala. Respeita a opinião dela, né? Se é isso que ela fala, respeita a opinião dela. Mas não alimenta, isso não é uma verdade. Outra coisa que falam, né? Porque os meus pais, eles não separaram porque minha mãe não tinha dinheiro, né? Não, porque lá no fundo, para sua mãe, lá no fundo, não era por conta do dinheiro. Talvez a sua mãe, o seu pai, né? Talvez o seu pai também teve esse posicionamento. Mas lá no fundo era algo, eu tenho medo da solidão. Ou talvez, lá no fundo eu não quero. A maioria é, lá no fundo eu não quero. Porque depois que os filhos saem de casa, muitos pais continuam juntos, né? Porque lá no fundo tem um desejo secreto
em permanecer junto e se amando de forma secretamente, tá? Então, deixa o casamento dos seus pais com eles. A gente precisa lembrar e ter consciência de algo. Aquilo que os nossos pais não nos deram faz parte do nosso propósito de vida, gente. Então, se você não recebeu o carinho dos seus pais, é porque você precisa se dar carinho. Se você não recebeu a atenção dos seus pais, é porque você precisa se dar atenção. Nós, como eu falei antes, nós escolhemos a nossa família de origem para desenvolver nossas questões que nós trazemos lá de outras vidas, tá? Não é nessa vida aqui, que vem lá de trás em outras vidas. Então, aprenda a se dar, escreva. O que você não recebeu dos seus pais na infância? Carinho, atenção, talvez não tinha o dinheiro que você queria, talvez não tinha o incentivo que você, de repente, lá na adolescência desejava, né, buscava. É você que precisa se aprovar, é você que precisa se cuidar, é você que precisa se amar, é você que precisa se respeitar. A gente só vai receber do outro aquilo que só vou receber do outro aquilo que eu me dou. Tem muita gente que fala assim, né, porque isso fala muito sobre amor próprio também, porque, né, não recebo mais, meu dinheiro, ele não sei o que acontece. Dinheiro tem relação com valor. Se você não perceber o seu valor, o dinheiro não vem até você, tá? Nunca, não é dinheiro que nos falta, gente, não é dinheiro que nos falta. O que nos falta é um olhar de gratidão para com o nosso sistema familiar, é um olhar de amor e respeito para com a nossa vida, com os nossos dons, com os nossos talentos. O mundo sempre vai nos tratar de acordo com aquilo que nós nos damos, tá? Então, se você quer receber mais amor que nós merecemos, né? Se você quer ir para essa vida mais leve, com mais paz, com mais leveza, com mais alegria, comece a estabelecer limites. Aquela criança boazinha que você achava que tinha que ser, acolha essa criança, tá? Agora você é adulta, você tem recursos, acolha a sua criança. Quando você acolher a sua criança, você vai perceber que você não está aqui para agradar, né? Nós estamos aqui para viver a nossa vida da melhor forma possível. Porque quando eu estou feliz, as pessoas ao meu redor, elas estão felizes, né? Quando eu estou bem, eu consigo ajudar as pessoas que estão ao meu redor também. Agora, tem muita gente que quer ajudar fora, mas não tem energia para se sustentar. Como que eu vou dar a minha energia para o outro? Como que eu vou dar energia para o outro se eu não tenho? Como que eu vou acolher o outro se eu preciso ser acolhida, tá? Então, merecimento é sempre uma questão de olhar para você com amor e respeito. Então, para de fazer o que você não gosta, comece a dizer não, tá? Pare de se preocupar com julgamento, por favor. O que o outro pensa, ele tem direito de pensar. E tem até uma pesquisa que diz assim, as pessoas, quem se preocupa muito com o outro, o que eu vou falar? Quem se preocupa muito com o outro, acha que o mundo gira em torno do seu umbigo, tá? Mas é uma forma egóica, sabe? Achar que só estão olhando para nós. Não, gente, as pessoas têm mais o que fazer, né? Você vai ter gente cuidando da sua vida? É tão pequena a quantidade de gente que cuida da sua vida, da minha vida, da sua vida, mas é tão pequeno, as pessoas se preocupam com isso. As pessoas têm mais o que fazer, então não se preocupe com isso, vai viver a sua vida, vai fazer aquilo que você tem vontade, vai fazer aquilo que você deseja. Tenha humildade, tá? Tem gente que não quer, eu não posso errar. Isso nós aprendemos com os nossos erros, tá? Os nossos erros, eles nos levam a um processo de autoconhecimento, ele nos leva para o nosso próximo nível. Não existe vida sem erro, não existe vida sem tropeço, tá? Não existe. Se você não quer errar, você não quer assumir risco.
você não quer ser responsável pela sua vida. E muitas vezes eu não quero errar, eu tenho medo do julgamento porque eu sou muito julgadora. Então, nós temos medo daquilo que nós falamos e fazemos. Então, vai se observando. Quando você começar a apontar um dedo para o outro, fala, opa... Olha a minha sombra julgadora apontando um dedo, né? Isso não quer dizer que você vai concordar com tudo, aceitar tudo. Você tem o seu ponto de vista, a sua maneira de pensar, mas o outro também tem o ponto de vista dele e a maneira de pensar dele. Muito importante quando nós nos colocamos na vida, olhando para aquilo que aconteceu com o outro e falando, poxa, poderia ser comigo e o que eu posso aprender? A vida é realmente uma grande escola, né? Uma grande escola e a gente está sempre aprendendo. Quem tem medo de errar tem medo de viver, isso é fato, tá? Porque na vida a gente não tem garantia nenhuma, nem no amor, nem na espiritualidade a gente não tem garantia nenhuma. E quanto mais nós temos coragem de nos entregar, de experienciar, gente, melhor a vida se torna, tá? Então comece a escrever aí o que você, olha quanta coisa você está perdendo na sua vida, porque você não quer ser amada, porque você não quer ser cuidada, tá? Geralmente tem uma espera aí. É uma criança que espera pelo amor dos pais. Então, eu não me coloco como merecedora. Porque no fundo, quando eu não sou merecedora, quando eu não tenho sucesso, lá no fundinho, a pessoa ou as pessoas que eu mais quero prejudicar, magoar são os meus pais. É como se eu falasse, olha, vocês me fizeram sofrer lá atrás, agora eu vou fazer vocês sofrerem aqui, tá? Por isso que é importante a gente ir para terapia, por isso que é importante a gente estudar sobre esse processo de autoconhecimento, para que a gente tenha uma lucidez, para que a gente tenha uma luz em relação à maneira como nós olhamos para aquilo que nos aconteceu lá atrás. Quem espera, na espera fica, né? Parece clichê, mas é muito real. E geralmente espera por aquilo que não tiveram lá atrás. Mas nós precisamos lembrar que aquilo que nos faltou é a nossa bênção, gente, para a gente conquistar. Tem relação com o nosso propósito de vida. As minhas conquistas, a base dessas conquistas é quando eu me dou aquilo que faltou lá atrás. A gente sempre vem na família certa, com o sexo certo e na hora certa, tá bom? Então comece a pensar e escreva. O que você vai fazer a partir de hoje? Como que você vai olhar para você? Porque quem não se sente merecedor, abraça sim o sofrimento.